A graça e a paz, queridos. Que bom estar com vocês, gente, mais uma vez. E falar sobre legado. Legado é o que uma geração passa para outra geração. De uma forma bem simplista, é isso que legado significa. O que uma geração passa para outra geração. A própria palavra do Senhor, né, lá no Salmo 145, diz assim: uma geração contará a outra geração a grandiosidade dos teus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos. E a parte que me coube aqui nesse latifúndio é falar sobre raízes fortes e frutos eternos. Não tem como a gente deixar um legado. Ou seja, tem jeito da gente deixar um legado miserável, viu, gente? O que se deixa para outra geração, quando se fala em legado, você pode deixar um legado de vida e você pode deixar um legado de destruição e morte. Então, que tipo de legado que nós estamos deixando, construindo para deixar, e que tipo de legado que nós estamos recebendo? Eu me lembro que quando o Gregório McNulty, que era um ministro de louvor, um homem de Deus, faleceu, e eu encontrei com o pastor Cirilo no aeroporto, e a morte do Gregório impactou muito a gente, porque, na nossa perspectiva humana, o Gregório ainda tinha muita lenha para queimar, tinha muita coisa para profetizar, um profeta do Senhor. Então, na nossa visão, na nossa perspectiva humana, o Senhor não podia levar o Gregório. O Gregório ainda tinha muita coisa para fazer, muita gente para inspirar, muita coisa para deixar. E eu encontrei com o pastor Cirilo no aeroporto, poucos dias depois da morte do Gregório, e eu virei para o pastor Cirilo e falei assim: pastor Cirilo, o Gregório morreu. E a gente vê ainda, a morte é um intruso, né, gente? A gente não foi criado para morrer. Então, a morte, ela sempre causa um desconforto, mesmo quando a gente tem a esperança da ressurreição, ela sempre causa um desconforto, porque ela é uma intrusa. E o Cirilo, para minha surpresa, sorriu, olhou para mim e falou assim: pois é, Helena, agora todos os dons, todas as habilidades, todas as possibilidades que o Gregório tinha, ele não vai precisar mais. E tudo isso que ele carregava vai ser pulverizado sobre todos aqueles que a vida do Gregório tocou. E eu achei aquela perspectiva tão interessante e tão rica, porque, na verdade, é isso. O Gregório partiu, mas tudo aquilo que ele ensinou, tudo aquilo que ele profetizou, a maneira que ele inspirou as pessoas, foi tudo transferido. Agora, tudo foi pulverizado sobre todos aqueles que a vida do Gregório tocou. E eu fiquei pensando sobre isso. E eu fiquei pensando, quando eu partir, o que eu vou deixar? Que tipo de lembrança as pessoas vão ter? Será que elas vão... O que te inspira? O que te motiva? Às vezes você está atravessando um período difícil da sua vida, um período desafiador na sua vida, ou as coisas parecem que estão dando tudo errado, mas aí tem uma pessoa que você conhece, ou que já viveu, ou que ainda vive, e que te mostra que é possível passar pelas adversidades, passar pelos problemas, passar pelas lutas, passar pelas dores, com dignidade, com esperança, com resiliência. O que inspira vocês? Faz uma memória, traz a sua memória aí. O que já inspirou você na sua vida? A vida de alguém, o comportamento de alguém, a reação de alguém diante do luto, diante da dor, diante de uma adversidade, diante do desemprego. Você conhece alguém que teve uma reação que te inspirou, que te motivou, que te deu esperança? Uau, eu quero chegar no nível desse cara aí, eu quero chegar no nível dessa mulher aí, porque, olha, é isso que eu quero para a minha vida. Que tipo de legado que nós estamos buscando, né? O que a gente está buscando? O que nos inspira? O que nos motiva? E o que nós estamos construindo? E aí, quando me passaram esse tema, raízes fortes, frutos eternos, baseado lá em 1 Coríntios 15, 58, você já pode abrir aí a sua Bíblia? 1 Coríntios 15, 58, só para a gente
lembrar, eu vou ler na nova versão transformadora, na NVT, diz assim: portanto, meus amados irmãos, sejam fortes e firmes. Trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo, pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil. Em outras traduções diz, porque no Senhor o nosso trabalho não é vão. E a gente está vivendo um tempo que as pessoas estão tão abaladas. A geração de vocês enfrenta coisas que a minha geração não enfrentou. Por um lado, foi maravilhoso, gente, para a minha geração, ter menos acesso à tecnologia. Por quê? A gente não ficava dentro de casa. A gente tinha que buscar relacionamento real, olhando no olho. E hoje, o que facilita a vida de vocês também torna a vida de vocês mais desafiadora. Porque é muito fácil vocês se trancarem no mundinho de vocês. É muito fácil vocês começarem a se comparar entre si. Porque, de repente, você olha na rede social, a vida do cara que está lá é tão maravilhosa e a sua parece tão medíocre. Você olha lá para os modelos irreais, infundados na vida do outro, e, inevitavelmente, rola uma comparação, rola uma pressão. E você tem que ser o cara aberto, legal, e tem que concordar com a vibe que está rolando, e tem que estar em sintonia com o seu tempo. E se você pensa diferente, de repente você sofre uma discriminação na geração que fala que trabalha contra a discriminação. Então, de repente, se você resolve ser diferente, ou seguir um caminho diferente, você é o estranho. Não é o cara que vai com a maioria. Então, isso gera uma pressão. E gera uma pressão porque muitos jovens estão tirando a própria vida. Na minha geração, eu não ouvia falar de suicídio de crianças. E hoje a gente está tendo que lidar com o suicídio de meninos de 10 e 11 anos de idade. Como você pensa, que pressão é essa? Que dor é essa? Porque o suicida, ele não quer morrer. O suicida quer acabar com a dor. Que dor é essa? Que profundidade de dor é essa? Que leva um menino de 10, 11 anos, ou um adolescente de 15, querer cortar os pulsos, querer dar fim na própria vida. Cara, então tem alguma coisa muito ruim em trânsito, tem alguma coisa muito ruim acontecendo. Mas, ao mesmo tempo que tem uma coisa muito ruim acontecendo, eu acredito o seguinte, que quando a gente olha para a Bíblia e a gente vê um grande movimento das trevas contra as crianças, contra os adolescentes, contra os jovens, estava para se manifestar algo muito grande e poderoso. Então, por que, na época que Moisés nasceu, vocês acham que foi coincidência o faraó ter mandado matar os meninos? Vocês acham que foi coincidência? O que moveu o coração de faraó? Que ódio é esse? Vocês acham que foi realmente só o medo do povo que estava se multiplicando, do povo hebreu se multiplicando no Egito, e que podia ser uma ameaça para ele? Essa pode ter sido a explicação mental que ele recebeu pela sugestão de Satanás para exterminar um povo. Mas Satanás estava sentindo o cheiro do que estava para se manifestar. Deus já havia prometido a Abraão que o povo dele seria levado para uma terra estranha, que lá seria escravo por 400 anos, mas ele iria interferir com a sua mão poderosa, iria tirar o povo do Egito. E não era um povo qualquer, era o povo que Deus tinha fundado para a manifestação de Jesus, para a manifestação do Messias. E aí vem um decreto do rei que tem que matar os meninos. Moisés nasceu, o libertador nasceu. Na época que Jesus nasceu, os bebês, Herodes mandou matar os bebês. Por quê? Porque estava para se manifestar o Messias de Deus. Então, gente, eu creio firmemente que quando a gente lê essas notícias terríveis, de exploração infantil, de prostituição infantil, de suicídio de crianças e adolescentes, de uma geração quebrada, seduzida pelas drogas, está para cima, esse ataque frontal a vocês que são jovens, esse ataque frontal às crianças, esse ataque sem camuflagem, né? Não tem mais camuflagem, o diabo mostrou a sua face. Esse ataque frontal contra vocês nos dá um cheiro, uma suspeita de que algo grande está para se manifestar.
uma geração de avivalistas, uma geração apaixonada pelo Senhor, uma geração que não se movimenta por vistas, uma geração que está aprofundando as suas raízes. Eu vejo jovens hoje buscando estudar teologia. Eu não via isso no meu tempo. Quando eu era jovem, eu não via esse tipo de envolvimento, de engajamento, a não ser na vida dos seminaristas. Hoje os meninos querem estudar a Bíblia, não é só seminarista, não. Não é qualquer coisa que passa na goela de vocês. Isso é ótimo. Só tem que tomar cuidado para isso não ensoberbecer vocês. E aí a gente olha para o apóstolo Paulo, falando para a igreja em Corinto, a igreja no geral, escrevendo essa carta aos Coríntios, e especificamente esse versículo: meus amados irmãos, sejam fortes e firmes. E esse contexto que Paulo está escrevendo isso, tem tudo a ver com o nosso tempo, gente. Tem tudo a ver com aquilo que a gente está vivendo hoje. Paulo havia fundado a igreja em Corinto, ele tinha sido ajudado por Priscila e Áquila, e ele fundou a igreja ali. Mas depois que ele foi embora, depois que ele deixou a igreja, ele funda a igreja, fica um tempo com a igreja, e depois que ele se retira, depois que ele parte, a igreja começou a desenvolver uns problemas, umas coisas esquisitas. Entre elas, vamos ver se vocês identificam alguma nos nossos dias. Divisões. Orgulho intelectual e espiritual. Tem gente que vai para a internet só para descascar o irmão, porque a teologia dele não está correta. Ô, gente, se a sua teologia não está se tornando mais parecido com Jesus, não presta para nada. Não presta para nada. Se o seu conhecimento da Bíblia não faz você ficar mais parecido com Jesus, é só soberba, só orgulho, é só exibição. Quando você expõe a nudez do seu irmão na internet, ou o conhecimento, ou uma linha teológica diferente da sua, como se você fosse o detector da verdade, o seu irmão, um bastardo, um filho qualquer, ou um herege. Hoje essa palavra está na boca da galera, né? Heresia, heresia, heresia. Às vezes não é heresia não, gente. Às vezes é só uma posição teológica diferente. Ou, às vezes, é um ensino equivocado que a pessoa teve por causa da escola dela. Não porque ela é um falso profeta. Agora, todo mundo que prega alguma coisa que você não concorda, falso profeta. Ô, gente, chamar o irmão de falso profeta é pesado, hein? A maneira da gente combater o ensino equivocado é levando a verdade, ensinando a verdade. E se o irmão está insistindo no ensino equivocado, é hora daqueles que têm mais conhecimento se reunirem, marcar uma reunião com o irmão e exortar o irmão em amor, e não expor a nudez dele na internet. E é isso que está acontecendo nos nossos dias, e é isso que estava acontecendo lá em Corinto. Tinha uma galera lá se achando melhor do que os outros, porque falava em línguas. Eu falo em línguas, você não fala, miserável. Então eu sou mais espiritual do que você. Eu conheço mais. O meu ensinamento é melhor. Eu sou de... Sabe como? Aquelas divisões. E isso está acontecendo hoje. É uma carta tão antiga, mas tem tudo a ver com aquilo que a gente está vivendo hoje. Divisões, orgulho intelectual, orgulho espiritual, imoralidade e impureza. É, gente, porque tem gente que está dentro da igreja, mas está transando com a namorada. Está indo para o motel. Acha normal ficar chapado. Acha normal. Não é normal não, gente. Isso é impureza. Seu corpo é templo do Espírito Santo. Você adora a Deus e toma um cafezinho com o diabo? Não se engane, não tem em cima do muro para Deus não, gente. O em cima do muro é território do maligno. Causas na justiça contra os irmãos. Irmão levando o outro na justiça. Coisa lá só de Corinto, né, gente? Não acontece não para a gente, não. Desordens na ceia do Senhor. O povo vinha para a ceia e comia mais do que devia. Quando os irmãos chegavam atrasados para comer a ceia, os irmãos já tinham tomado a ceia. Não era em memória de Jesus, é porque estavam com fome. E hoje tem gente fazendo ceia com Coca-Cola. Isso é desordem na ceia, né? Só lá em Corinto, né, gente? Aqui não. Aqui no Brasil, não. Na igreja moderna, não. Cristãos participando... Olha o que estava acontecendo lá em Corinto. Cristãos participando de festas pagãs com comidas oferecidas a ídolos. Não tem nada a ver, gente. Tem nada a ver.
falsos ensinos sobre a ressurreição dos mortos, desordens nos cultos. Tem uns cultos que são bizarros. Eu estou falando, gente, quando eu falo da igreja, eu falo da igreja, instituição no Brasil todo, as várias linhas denominacionais, as várias culturas, né? Porque, gente, a gente é um povo, na multiforme graça e sabedoria de Deus, nós somos também diversos. Você entra numa igreja, numa comunidade de fé, tem um certo código de ética, você entra na outra, né? A galera tem outra liturgia, outro jeito de cultuar, mas é tudo filho de Deus. Eu lembro que uma vez eu fui pregar numa Assembleia de Deus, amo os assembleanos, mas eu fui pregar na Assembleia de Deus, naquele dia meu coração ficou peludo. Porque uma igreja que dá muitas oportunidades. Então, me chamaram para pregar, mas a irmã ia cantar, depois a outra irmã cantou, depois um pastor leu um salmo, depois o outro pastor deu uma palavra. E aí eu fui vendo o tempo passar, falei, meu Deus, eu preparei uma palavra de 40 minutos, e já passou 40 minutos das oportunidades, vai sobrar 10 minutos. Como é que eu vou resumir 40 minutos em 10, Jesus, me dá estratégia. E aí, no meio daquela parada, me deu uma canseira. Eu falei assim, não, Jesus, eu vou falar com o João, que eu não quero mais vir em Assembleia de Deus, não. Falei, confesso o meu pecado. Aqui na minha mente eu falei, aí veio aquela voz, você tem filhos? Parece uma pergunta tão sem contexto, eu estou reclamando dos irmãos, e vem uma pergunta sem contexto. Você tem filhos? Tenho. Quantos? 4. Eles são iguais? Não, cada um de um jeito. Você ama os 4? Amo os 4. Eu também. Foi cirúrgico. Passei uma vergonha. Eu falei, Senhor Jesus, me perdoa. São meus irmãos. Aí, pensa aí no seu irmão de sangue. Quem tem irmão de sangue aí? Você ama? Odeia também, né, gente? Entre tapas e beijos, né? Mas vem alguém de fora bater no seu irmão? Não. Irmão meu, quem bate sou eu. Não é assim? Não vem bater no meu irmão, não. Você tem uma picuinha com o seu irmão, vocês não vivem bem, é uma demanda dentro de casa. Mas se alguém estranho vem falar do seu irmão, vem bater no seu irmão, o tempo fecha. Não, você não vai bater no meu irmão, não. O que é isso? Meu irmão meu, quem bate sou eu. Não é assim? A gente toma as dores. Devia ser assim no corpo de Cristo. Mas não. A gente pega o irmão, vai lá e descasca ele na rede social para o ímpio, para aquele que não crê. A gente expõe a nudez do nosso irmão. Mas meu irmão, hein, Helena? Será que é meu irmão mesmo? Olha, até o teste de DNA sair naquele grande dia, é irmão. Se confessa que é a cruz de Cristo, se confessa que Jesus morreu, que veio em carne, crê no Espírito Santo, entendeu? Crê em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Você proclama o credo? Então, deixa eu te falar. Até segunda ordem é seu irmão. O teste de DNA, quem vai fazer é Jesus, não é você. Então, naquele grande dia, ele vai falar, pode entrar, você não te conheço. Mas até lá, nós vamos tratar todos como irmão. Até na hora de brigar. Roupa suja se lava em casa. Até na hora de... junta 2 ou 3, vai lá exortar o irmão, corrigir o irmão. E é esse problema que estava acontecendo na igreja em Corinto. E Paulo vem para trazer um ensino e para trazer encorajamento. E ele está falando, vocês devem viver de uma forma diferente. E aí, o que Paulo faz? Ele lança os fundamentos primordiais do cristianismo, e ele vai dizendo, ele declara que Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, lá no capítulo 1, no verso 24. Então, o que Paulo começa a resgatar para aquela igreja em Corinto? A justificação por fé apenas, não pelas obras. A incredulidade como um pecado, aquele que é incrédulo peca. A vida santa por meio do poder da graça. Então, a graça me habilita a viver em santidade, a graça não me libera para pecar, a graça me habilita a viver uma nova vida. A real liberdade, através da total submissão a Deus. Ele fala, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Então, ele está afirmando para aquela igreja que existe uma real liberdade, mas em submissão a Deus. A fé e a oração como recursos poderosos. A soberania de Deus, mesmo em face dos fatos mais negativos. O que ele lança para os coríntios? Raiz. Para a gente deixar um legado, a gente tem que ter raiz. A gente tem que saber quais são as bases.
Qual é o alicerce sobre o qual nós estamos construindo uma história? Sobre qual alicerce você está construindo a sua história? Ah, Helena, mas eu sou jovem ainda. Não se engane. O Senhor usa os jovens. O Senhor quer usar. Eu vos escolhi porque vocês são fortes. Mas o que acontece? Um espírito de rebelião, às vezes, toma os mais jovens. E um espírito de egoísmo e manipulação toma os mais velhos. Deus quer que uma geração ande junto com a outra geração. Para a gente transmitir um legado, a gente tem que caminhar junto, a gente não tem que ser rival. E é importante a gente receber da geração antes de nós as bases, a memória daquilo que o Senhor deixou. Uma geração contará a outra geração, a próxima geração, os feitos do Senhor. A gente tem que, nós como mais velhos, temos que ensinar a próxima geração, lembrar a próxima geração das bases, dos fundamentos, dos alicerces, das raízes, para que os frutos sejam saborosos, sejam abundantes e nutram a próxima geração depois deles. Então você que é jovem, pensa, mas o que eu posso oferecer? Tudo. Você tem juventude, você tem vigor, você tem inteligência, você tem capacidade. E você tem gente mais velha te instruindo. Tem gente mais velha pagando um preço por você. Tem gente mais velha te ensinando. Tem gente mais velha te aconselhando. Como o apóstolo Paulo estava aconselhando aquela igreja nova, aquela igreja neófita, aquela igreja que tinha acabado de nascer, aquela igreja de gentios que tinha acabado de nascer em Corinto. Eles sabiam tão pouco da fé, mas o apóstolo Paulo estava ali para fortalecer as bases, para lembrá-los dos fundamentos. E nós, como mais velhos, nós temos que lembrar a próxima geração dos fundamentos. Mas vocês que são jovens, vocês têm que estar dispostos a aprender. E eu me lembro bem quando eu tinha a idade de vocês. Foi outro dia. E como eu era arrogante. Quando meu pai e minha mãe vinham me aconselhar, eu falava, eu já sei. Eu já sei. Ô fulano, você sabe? Ih, mãe, eu já sei. A gente tem uma coisa que eu acho que é inerente ao jovem, pelo seu vigor, pelo seu entusiasmo, pela sua vontade de desbravar o desconhecido, por essa vontade que a gente tem de dominar o mundo. Junto com isso, no pacote, vem o que eu chamo de arrogância juvenil. Você pensa que você sabe tudo, mas você não sabe. Você pode até saber um tanto de coisa mais do que seu pai e sua mãe. Sabe quando a gente pede assim, aqui, o que é isso aqui nesse negócio aqui? Por que bloqueou? Me ajuda aqui, pelo amor de Deus. Mãe, pelo amor de Deus, mas você não aprendeu isso até hoje. Eu já te expliquei 3 vezes. Não é assim, gente? É fato. Porque vocês vivem uma realidade que nós não vivíamos. Vocês já nasceram com uma placa mãe diferente. A gente está ligado lá na época do... Deixa para lá. Mas tem uma coisa que a gente não ganha intelectualmente. A gente ganha com a vida. Porque eu vivi muito mais anos. Eu escutei muito mais coisas. Eu vi a experiência de muito mais gente que você ainda não teve tempo de ver. Vocês não são inferiores por causa disso. Só não teve tempo. Vocês já sabem um tanto de coisa, mas vocês não sabem de outras tantas. É por isso que o apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, ele diz assim, enchei-vos do Espírito, sujeitando-vos uns aos outros no amor de Cristo. Nós precisamos uns dos outros. Nós temos que aprender. Você pode aprender com o analfabeto. Teve um dia que eu fui levar um cinto para dar um furo no sapateiro. Cheguei lá, encontrei o seu Joel. E o seu Joel falou assim, não pode ficar aí que eu vou furar os cintos agora mesmo. Eram os 3 cintos. E ele foi conversando comigo. Meu Deus, como Deus falou comigo naquela tarde através do sapateiro. Como Deus me ensinou, como Deus me encorajou, como Deus me animou através do sapateiro.
Então, aquele que é parecido com Jesus, e esse é o nosso propósito como cristãos, está com os ouvidos atentos para aprender dos mais velhos, dos amigos, daqueles que aparentemente não têm nada para te ensinar, mas tem. Você tem sempre algo novo para aprender e vai morrer sem saber um tanto de outras coisas. Então, por que essa arrogância? O plano de Deus para nós é que as nossas raízes sejam profundas. E eu quero trazer para vocês aqui um exemplo que a própria Bíblia diz. Lá no Salmo 92, do 12 ao 15, diz assim, o salmista diz assim: os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Mesmo na velhice, darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes, para proclamar que o Senhor é justo. Ele é a minha rocha, nele não há injustiça. Olha isso. Ele comparou aquele que teme ao Senhor, aquele que foi justificado, com duas plantas: a palmeira e o cedro do Líbano. Deixa eu contar para vocês as características dessas plantas. A palmeira tem raízes profundas. A raiz da palmeira pode ter até 300 metros de profundidade. Já pensou o que é isso? 300 metros de profundidade. A nossa vida com Deus, ela precisa ser cultivada no secreto. Vocês estão aqui nessa conferência de jovens, isso é maravilhoso. Vocês estão ouvindo o ensino, vocês estão sendo encorajados, vocês estão recebendo equipamento, mas deixa eu te falar, você tem que ir para a sua casa e desenvolver as suas raízes. E por que a palmeira tinha pode chegar até 300 metros? Porque ela vai buscando água. Porque a palmeira, ela vive numa região desértica. Então, ela tem que buscar água, então ela tem que buscar o lençol freático, e ela vai entrando, até achar água, porque é dessa água que ela extrai vida. Mas a gente não vive assim. Uma característica da igreja no Ocidente é que a gente é muito superficial. Isso eu estou falando das gerações no geral. A nossa vida de oração é rasa. A nossa leitura da bíblica é superficial. Você fica ali só nos Salmos e Provérbios, pula Deuteronômio, pula Levítico. Se eu fizer uma pesquisa aqui, quem é que já leu a Bíblia toda mais de uma vez, eu sei que a minoria vai levantar a mão. Como assim? Como assim que a gente diz que ama Jesus, que segue Jesus, mas não busca Jesus? Não, mas eu busco, eu venho na igreja, eu vou nos congressos. Gente, ninguém vive com comida de domingo ou com comida de uma vez por ano. Verdade ou não? Você precisa de comer todo dia. E no nosso hábito ocidental, a gente come 3 vezes por dia, pelo menos, no mínimo. Fora as beliscadinhas que a gente dá. Os saques à geladeira, principalmente vocês que têm essa idade de crescimento. Mas a gente não tem isso mesmo correspondente de busca do Senhor. Por isso nós somos frágeis. Nossas raízes são superficiais. Nas tempestades de areia que a palmeira enfrenta, ela enverga, mas ela não é arrancada. Por quê? Porque tem 300 metros de raiz. Você não arranca 300 metros de raiz. Vocês estão entendendo por que o salmista comparou a vida do justo? Porque o justo busca água. O justo busca a Deus. E as raízes vão sendo fortalecidas para você aguentar a faculdade, para você aguentar a pressão do seu tempo, para você aguentar as ideologias fake do nosso tempo, aquilo que parece verdade, mas é uma mentira bem contada. Como é que você rebate isso?
com uma raiz de 300 metros. O vento vem, você enverga. Você pode até ficar inseguro, você pode até duvidar, você pode ter crises de fé, mas você não será arrancado. E a outra planta, olha, gente, mais umas características da palmeira: não se quebra. Ela cresce na vertical e no deserto, suporta ventos de até 150 quilômetros por hora. Se curva, mas não se quebra. E ela só floresce em ambientes quentes. Então, deixa o seu coração aquecido, não fica morno, não. Não fica morno, não. Não deixa esfriar, não. Porque no ambiente quente, aquecido pelo amor do Senhor, pela comunhão dos santos, você floresce. O cedro do Líbano. Olha isso, gente. Nos 3 primeiros anos de vida do cedro, ele cresce 5 centímetros para cima da terra. 5 centímetros. Nos 3 primeiros anos, 5 centímetros para cima da terra. Sabe quanto para baixo? 1,5 metro. Para cada 5 centímetros para cima, 1,5 metro para baixo. Ele chega a 40 metros de altura e 14 metros de diâmetro. É uma árvore frondosa. As rochas não são obstáculos. Quanto mais pedras, mais obstáculos, mais ele vai crescer. É a isso que você é comparado. É a isso que eu sou comparado. É símbolo de força e de longevidade. A sua madeira foi usada na construção do templo. A resina serve para mumificação. A casca é usada no tratamento da lepra. Ou seja, tudo do cedro se aproveita. Presta atenção, gente. Você é comparado à palmeira e ao cedro. Será que é isso mesmo? Será que hoje você é um cedro? Ou está se tornando um cedro? Será que tudo na sua vida aproveita, constrói, preserva, cura? Porque de tudo se aproveita no cedro. Será que você parece com a palmeira? Vem as adversidades, vem as ideologias, vem a pressão do professor da faculdade, vem a ridicularização dos colegas, mas você enverga, mas não é arrancado. Será que é isso? E é isso que vai deixar um legado para a próxima geração. Não é você ser legal e aceito por todo mundo. Não é você ir com a manada. Não é você fazer o que todo mundo faz. Isso não deixa legado nenhum. Não um legado de vida. Não esperança para a próxima geração. Quer você queira, quer não, tem alguém de olho em você. Em mim, Helena? Mas eu só tenho 18 anos, eu só tenho 19 anos. A próxima geração, a geração antes de você, já está de olho em você. Seu irmão mais novo já está de olho em você. Seu priminho pequeno já está de olho em você. A filhinha da sua vizinha já está de olho em você. Você já é um referencial para alguém? Você já pensa na vida que você está vivendo? Você está construindo alguma coisa para ser passado como um bastão? Ou será que você pensa que é tudo sobre você? Porque essa é mais uma característica de quando a gente é jovem. A gente pensa que o mundo gira a nosso serviço. Essa é uma característica não só dos jovens, mas da imaturidade. Tem gente com 45, 50 anos que só pensa no próprio umbigo. Aí entra a maturidade, não a idade. A vida não gira em torno de você. Por isso que o Pai é nosso. Pai nosso que estás no céu,
santificado seja o teu nome. Não é Pai meu que está no céu. Gente, hoje a gente vive um evangelho tão autocentrado, tão ególatra. Ai, Deus tem que satisfazer os meus planos, Deus tem promessas para mim, Deus tem promessa para você e tem promessa para quem está do seu lado aí, ó. Você não é melhor do que ninguém, não. Deus vai agindo no coletivo. Ele está trabalhando com você, e Ele está trabalhando com a sua família, e Ele está trabalhando com o seu colega de escola, Ele está trabalhando na faculdade. Sabe como, gente? Deus não dá ponto sem nó. Ele não trabalha só comigo. Quando acontece alguma coisa comigo, Ele está trabalhando comigo, Ele está trabalhando com a minha família, Ele está trabalhando com o meu marido, Ele está trabalhando nos lugares onde eu ministro, Ele está trabalhando com um todo. Mas nós temos uma visão extremamente egoísta. Por quê? Porque o nosso parâmetro é esse mundo. E esse mundo, muitas vezes, motiva a gente numa visão altamente ególatra. A idolatria do ego. Deus existe para satisfazer os meus desejos. E a gente acha, a gente até se apropria de uma visão legítima, que Deus é nosso Pai, que Ele é misericordioso, que Ele nos ama e que Ele vai fazer tudo para que a gente atinja o nosso propósito, a plenitude do nosso propósito. Mas não é só sobre você. Deus me ama e Ele não ama a Sofia menos. Tem um plano para mim? Tem um plano para o meu amigo? Tem um plano para o meu pai? Tem um plano para a minha mãe? Mas a gente pensa que Deus é um gênio da lâmpada, que vai satisfazer todos os nossos caprichos. A gente pede para Deus, para Ele, Deus nos atende, Deus faz do jeito que eu quero, Deus manda aquele rapaz, nossa, aquele rapaz é tão lindo, quero casar com ele, Deus, sabe? Gente, é muito importante nós buscarmos a vontade de Deus para nós, mas é sempre bom a gente lembrar que não é só sobre nós. Até o nosso casamento não é só sobre uma união romântica com o homem da nossa vida ou com a mulher da nossa vida. O casamento tem que glorificar a Deus. O nosso casamento tem que ser um luzeiro aceso para mostrar para o mundo que Deus construiu a família. O nosso casamento tem que ser a junção de 2 cedros que produza muita sombra, para que as pessoas venham se abrigar sobre essa sombra. Não é só sobre Hollywood, não é só sobre um sonho romântico, é permanecer quando tudo estiver ruim, porque é para a glória de Deus, é perseverar até que a primavera volte, porque é para a glória de Deus, não é para satisfazer-me romanticamente. E a gente tem a gente vive no fantástico mundo de Bob, querendo um casamento romântico, e a gente põe a música lá do filme, e a gente, ai, que linda essa música, ai, ele é lindo, ai, ele é maravilhoso, no primeiro ano de casamento está querendo matar um ao outro. E chega para o pastor e fala assim, o amor acabou. O amor jamais acaba, porque o amor é a firme decisão de tratar o outro do jeito que você quer ser tratado. Mas nós somos trabalhados em Hollywood, seriado. Como é que chama a novela lá? Dorama. Todo mundo dorameiro. Ele é lindo, ele é maravilhoso. No primeiro fracasso que o cara dá, não, ele não é maravilhoso, eu quero casar com um coreano. Acorda, gente. Acorda, é muito legal a gente ver, ter os entretenimentos, curtir as coisas, ok, mas olha, gente, não se engane, o mundo jaz no maligno, e o diabo não vai perder uma oportunidade de manipular o seu pensamento, e a forma mais eficaz dele manipular o seu pensamento é no entretenimento, cara, porque no entretenimento você não percebe que está sendo enganado, e você vai comprando uma verdade do diabo ao invés de comprar a verdade de Deus. Você abraça um propósito romântico e ilusório ao invés de abraçar o propósito de Deus. Eu não estou dizendo que você tem que casar com uma mocreia só para cumprir o propósito de Deus, não. Estou dizendo assim, não, eu vou casar para o propósito de Deus, não sinto atração nenhuma por ela, ela é uma jararaca, mas vamos casar. Não funciona assim também, gente. Tem que ter um mínimo de empatia, de atração, de querer estar junto, de querer construir alguma coisa junto. Mas isso só não basta. Tem que aprofundar a raiz. Sai.
Coraçãozinho. Ai, ele é tão lindo. A mulherada está indo para a Coreia. A mulherada parou de ir para a Disney, está querendo ir para a Coreia na ilusão de achar um coreano. Oh, gente, para, gente, vamos crescer, gente. Aprofunda a raiz, aprofunda a raiz, aprofunda a raiz. Essa raiz tem que ter 300 metros. Olha um homem de verdade, que seja um cara de caráter, que seja um cara que gosta de trabalhar, que seja um cara que ama a Deus mais que ama você. Porque se ele amar a Deus mais que ama você, ele vai te cuidar como uma princesa. E que a união de vocês seja para a glória de Deus, não seja apenas para se satisfazer mutuamente. Vocês estão entendendo? Eu estou ilustrando aqui com a ideia do casamento, porque eu sei que é um sonho que passa pela cabeça dos jovens, construir uma família. Mas o pano de fundo desse sonho, muitas vezes, é o ideal hollywoodiano, mentiroso, fake, superficial. E que cria muita frustração. Hoje, mulher devia ser... Um terapeuta amigo meu disse que mulher só podia ver filme romântico depois de 45 anos de idade. Gente, porque a gente já é romântica de natureza. Aí fica viajando na maionese. Vê o dorama e fica esperando achar o cara igual o dorama. Não vai achar nunca. Porque o homem de verdade não parece com os caras do dorama, entendeu? Eles são uma ilusão. E às vezes você despreza um cara que é temente a Deus, um cara que ama Jesus, um cara que, sabe, está disposto a dar a vida pela esposa, está disposto a amar o Senhor acima de todas as coisas. Um cara que tem sonho missionário. Missionário? Não tem chamado missionário. E a gente acaba vivendo a vida inteira para o nosso próprio umbiguinho. Para a gente produzir frutos eternos. Para os frutos da nossa vida serem saborosos. Para nutrir a próxima geração. Nós temos que sair da superficialidade. Nós temos que quebrar o padrão hollywoodiano. Nós temos que filtrar as coisas que nós absorvemos. E nós temos que buscar o propósito de Deus para nós, o sonho de Deus para nós. Que é que o nome dele seja glorificado, que o evangelho seja expandido. Tem gente que diz, mas qual que é o meu propósito? O seu propósito é glorificar a Deus. Mas eu não sei do meu propósito. O seu propósito é tornar Jesus conhecido. O seu propósito é ser testemunha de Jesus. Seja no seu trabalho, seja através da sua profissão, através do seu casamento. O seu propósito é o ID. É anunciar que há uma esperança. É anunciar que há um Cristo que morreu, ressuscitou e voltará. É saquear o inferno. Esse é o nosso propósito. Não tem conflito nisso, gente. Mas qual que é o propósito de Deus para mim? O mesmo que é para o seu irmão, o mesmo que é para a igreja do Senhor. Mas a gente está tão trabalhado no egoísmo, que a gente fica, sabe, querendo que o profeta venha, põe a mão na nossa cabeça, fala isso que te digo, o meu plano para ti é esse, a minha promessa é essa. E a gente faz as listas para Deus. Não estou dizendo que a gente não pode fazer listas para Deus, não, gente. Faz listas para Deus, porque Deus é Pai. Deus é Pai de verdade. E até os nossos rabiscos Ele entende. Quando os meus filhos eram pequenos, rabiscava o negócio que eu precisava de tradução. Que lindo! Fala para a mamãe, o que você desenhou? Aí tinha um rabisco assim, é um pato. Aí eu punha uma setinha, pato. Para eu não esquecer. E com Deus é a mesma coisa. Ele nos ama. É claro que Ele quer o melhor para nós. Mas nem tudo vai ser fácil. Nem tudo é um caminho de flores. Nem todas as nossas vontades vão coincidir com a vontade de Deus. Vocês estão entendendo? E aí a gente tem que acreditar que o propósito de Deus é melhor do que o nosso, que o caminho de Deus é mais elevado que o nosso, que Ele nos ama tanto, que Ele não vai fazer nada para nos prejudicar. É confiar, mergulhar e deixar que o Senhor aprofunde nossas raízes. Que a gente saia da superficialidade.
O apóstolo Paulo estava convidando os coríntios a sair daquela meninice, a sair daquela disputa de poder, a sair daquela vaidade. Eu sou mais espiritual, eu falo em línguas. Qual é o dom que você tem? Eu não tenho. Eu falo em línguas. Com escândalos na ceia, com tanta meninice, que tinha o poder de destruir a igreja em Corinto. Então, vocês que são jovens, não desprezem o conselho de quem já viveu mais do que vocês. Vocês sabem quem é sério em Deus. Idade, gente, infelizmente, não é garantia. Eu conheço uns cabeça vazia de 50 anos. Idade não é garantia. Mas você sabe quando uma pessoa é madura na fé. Quando ela tem uma fé consistente. Quando ela passa pelas tribulações e permanece fiel. Quando ela passa pelas lutas e sai lá do outro lado. Quando ela permanece em pureza, mesmo quando as tentações vêm. Você sabe até entre vocês, jovens, quem é o crente mesmo e quem é aquele que está assim, Jesus, será? Aquele que fica flertando com o mundo. Você sabe. Você que está assim flertando com o mundo, firma o toco. Acorda para a vida. Porque o diabo não está querendo te arranhar não, bebê. Ele está querendo te matar. Então acorda para a vida. Agora, vocês que estão aí procurando se firmar na presença de Deus, buscando ao Senhor, escuta os conselhos dos mais velhos. Procura as pessoas maduras. E busquem estratégias em Deus para aprofundar as suas raízes. Melhora a sua vida devocional. Mergulha nas Escrituras Sagradas. Estuda. Não vai ler para dar o check no devocional, para falar para os seus amigos, eu fiz o devocional. Não, gente, é entre você e o Espírito Santo de Deus. Quem está apaixonado, lê as cartas de amor. Quem está apaixonado, lê as cartas de amor até querer entender o que está nas entrelinhas. Quem está apaixonado quer conversar todo dia. E nós precisamos de nos apaixonar pelo Senhor. Porque são os apaixonados pelo Senhor que deixam um legado de vida. Que deixam um legado de fé. De resiliência, de caráter, de integridade. É quem permaneceu no meio da tempestade. É quem curvou, mas não quebrou. É quem não foi arrancado na tempestade de areia. E é quem floresceu, frutificou, deu sombra. A característica do cedro do Líbano, quanto mais pedra, mais forte ele cresce. Quanto mais obstáculos no solo, mais fortes as raízes são. As dores que vêm na nossa vida não são para nos destruir, são para nos fortalecer. Então não seja mimimi não, gente. Aprofunda as raízes até encontrar água, até encontrar substância, até encontrar Deus. Feche seus olhos. Eu queria que você pensasse na vida que você está vivendo até aqui. Muita gente passou por esse púlpito, ensinou, desafiou, despertou vocês. Não apenas nessa conferência, mas nas outras conferências. Nos cultos, nos acampamentos que vocês fazem. E o que você vai fazer com isso? A quem muito é dado, muito será cobrado. Vocês têm o privilégio que muitos jovens da idade de vocês não têm em países onde a igreja é perseguida. Vocês podem sair num acampamento, num retiro e passar 3 dias juntos.
ter experiências com Deus juntos, cultuar juntos, vir aqui para frente e celebrar a Deus juntos, dançando juntos. Não pense que isso é privilégio de todos. Existem países que têm moças e rapazes da idade de vocês que não podem ter uma Bíblia, e você tem e não usa. Você recebe ensino, entra no ouvido, sai no outro. Se é isso que está acontecendo com você, é tempo disso mudar. Porque Deus está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E adoração não é música. Adoração é uma vida de devoção, onde a gente coloca Deus na centralidade de tudo que a gente faz. Na faculdade, Ele é o centro. No casamento, Ele é o centro. No namoro, Ele é o alvo, Ele é o centro. Isso é uma vida de um adorador. Ele quer bendizer ao Senhor, celebrar ao Senhor, se devotar ao Senhor em todo lugar, em qualquer circunstância. E é esses que o Senhor procura, que não dependem de um lugar físico para estar adorando, mas que adoram na universidade, na maneira que trata o outro, que adoram em generosidade, quando voluntaria parte do seu tempo para servir o outro. Adoram quando percebe alguém que está isolado dentro da igreja, que tem a sua idade, mas você ignora. Não, o adorador não ignora ninguém dentro da igreja. O adorador não se fecha em guetos, em turminhas, em grupinhos. Um adorador tem os olhos atentos para aquilo que Jesus está atento. Aprofundar raízes é fundamental. E não existe isso se a gente não busca uma vida de adoração ou uma vida de devoção. O devoto é aquele que negocia qualquer coisa para expressar o seu amor prático. Não amor de balela, não amor de canções e camisetas. Um amor que faz, um amor voluntário, um amor que se entrega. Jesus amou, por isso Ele deu a sua vida. Deus amou, por isso Ele deu Jesus. E nós? O que nós vamos deixar para as pessoas que vêm atrás da gente? E o que nós estamos absorvendo e recebendo daqueles que já estão adiante de nós? Quantas coisas os seus pais te ensinam e você ignora? Não é à toa, gente, que a Bíblia manda a gente honrar pai e mãe, não. Eles podem não ser perfeitos, mas até quando você honra um pai e uma mãe meio doido, Deus vai te honrar, Deus vai te proteger, Deus vai te respaldar e te livrar. Ele não falou para a gente honrar um pai legal, um pai santo, um pai cristão. Ele falou para honrar pai e mãe. E a sua obediência traz a bênção do Senhor sobre você. A gente fala de legado. Legado começa em casa. Você pode ter líderes proeminentes, pessoas que te influenciam, pessoas que te inspiram. Eu fico pensando no legado do Timothy Keller. Meu Deus, quantos livros, quantos ensinamentos, quantas coisas lindas que aquele homem deixou, quanta instrução, quanta devoção ao Senhor, que refletiu em material rico de conhecimento. Mas o maior legado, certamente quem honrou foi a sua família, seus amigos mais próximos, sua igreja. A gente precisa de ser bênção e dar ouvidos àqueles que estão mais próximos de nós. Paulo era como um pai para a igreja em Corinto.
Por isso ele tinha que corrigir. Ele fundou a igreja em Corinto. Por isso ele precisava de exortar. Ele precisava de cuidar da criança. E muitos daqueles coríntios rejeitaram a exortação de Paulo, mas muitos abraçaram e permaneceram. A correção, quando ela é feita, ela não produz alegria, mas se você recebe, ela produz frutos. Então, quando se fala em raízes profundas, isso começa no seu relacionamento com Deus, que cura os outros relacionamentos. E os nossos relacionamentos mais próximos são nossos pais, nossos irmãos de sangue, nossos irmãos na comunidade de fé onde nós nos reunimos, nossos líderes nessas comunidades de fé. Que a gente não espere a perda, o luto, a morte para receber ensinamento, influência, oração. Sabe, a gente tem que aprender, a gente a pedir bênção para os pais de novo. Essa geração perdeu isso. Você já pensou que coisa linda? Bênção, pai. Bênção, mãe. Que alegria quando os meus filhos falam. Um dos meus filhos fala: a sua bênção, mãe. Eu falo: Deus te abençoe, meu filho. A sua bênção, meu pai. Deus te abençoe, meu filho. A sua bênção, vô. Deus te abençoe. Gente, as palavras lançadas não são em vão. E a gente está recebendo um legado dos nossos pais quando a gente pede a bênção a eles. Me abençoa, pai. Me abençoa, mãe. A bênção. A gente precisa de resgatar algumas coisas. Os patriarcas abençoavam. A gente tem que abençoar os nossos filhos. Ah, mas o meu filho está me dando trabalho demais. Abençoa o seu filho. Eu me lembro quando um dos meus filhos estava esquentando muito a minha cabeça no final da infância, início da adolescência. Eu pensei: meu Deus, esse menino na adolescência vai me dar trabalho demais. E eu comecei a profetizar. Eu punha a mão na cabeça dele e falava: Arthur, você é uma bênção. Você é um ungido do Senhor. Você vai dar trabalho para o inferno, Arthur. Abençoe, abençoe, abençoe. E eu quero liberar uma palavra de bênção para você que tem de 25 anos para baixo. Eu queria que os que têm menos de 25 anos ficassem de pé no seu lugar. Eu quero dizer para vocês: vocês não são uma geração Nutella. Vocês são fortes. Vocês são destemidos. Vocês são ousados em Deus. Vocês são focados. E eu ministro sobre vocês temor do Senhor. Que o temor ao Senhor tome o coração de vocês em nome de Jesus. Que a reverência ao Senhor não se aparte de vocês. Que vocês sejam filhos e filhas obedientes aos seus pais. Que toda rebelião, mentira do inferno, falsa ideologia, que ela não entre no coração de vocês. Que vocês sejam blindados pelo Espírito Santo de Deus, separados para serem influência na sua geração, avivalistas, intercessores, missionários e profetas. Vocês são como flechas, e nós dessa geração, da minha geração, liberamos vocês para avançar contra o inferno, para prosperar contra o inferno, para se tornarem, em nome de Jesus, anunciadores das boas novas, em ousadias, dons, maravilhas e curas.
de Jesus. Eu libero uma palavra de bênção sobre vocês, de prosperidade espiritual sobre vocês. Vocês vão além da minha geração. O nosso teto será o chão de vocês. Vocês vão ser em ousadia, vocês vão crescer, mas em humildade. Vocês terão cheiro de Jesus, vocês terão o coração alinhados ao coração de Jesus. Eu abençoo vocês, eu libero vocês junto com a minha geração que está aqui também, impondo as mãos. Nós como pais, nós como líderes, nós como profetas dessa geração, liberamos vocês para irem além, para conquistarem no reino de Deus, para avançarem em humildade, em mansidão, em ousadia, em autoridade, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Eu profetizo em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Receba o que foi liberado sobre vocês. Avancem. Estejam com os ouvidos atentos. Se assentem para sentar com pessoas que já viveram mais tempo que vocês. Inclinem os ouvidos de vocês ao conhecimento de Deus. Temam ao Senhor. Voltem para o quarto de vocês e aprofundem suas raízes até encontrar a água da vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Senhor, nós te agradecemos por essa noite bendita. Agradecemos porque o Senhor nos reuniu aqui. Agradecemos porque o Senhor é que sabe que pensamentos que tem a nosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para nos dar um destino, uma herança. Ó Senhor, ensina-nos, ó Deus, ajuda-nos a sermos fiéis à Tua palavra, aos Teus ensinamentos, obedientes ao Senhor, nos bons dias e nos dias ruins. Sustenta-nos, ó Deus, aprofunda nossas raízes, para que os frutos sejam eternos. E que o conselho que Paulo, Senhor, deu à igreja de Coríntios, sejam fortes e firmes. Trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo, pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil. Que esse conselho seja gravado hoje no nosso coração. Que cada pessoa nesse recinto, Senhor, seja forte e firme. Trabalhe sempre para o Senhor com entusiasmo, porque no Senhor o nosso trabalho não é vão. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe vocês.